Procrastinação, preguiça. Hoje são tantos termos, né, que são falados, que os estudos falam. E muita gente fala da questão da procrastinação. E o que é procrastinar? Procrastinar é eu adiar algo na minha vida. Algo que às vezes fica martelando, né, no meu cérebro. Eu coloco no meu planejamento, posso colocar no meu planejamento e aquilo eu não faço, e aí toda hora, né, a minha parte biológica, ela fica me lembrando, e eu fico retardando e não faço. E na verdade existe sim um remédio contra isso. E é o remédio que eu aplico na minha vida. O que eu aplico? É a perseverança. A perseverança é o meu remédio contra a procrastinação e muitas das vezes a minha tal da procrastinação é a minha preguiça. Porque eu vejo uma coisa que está errada, eu passo à frente e não conserto. Então, quando eu persevero, quando eu coloco na minha cabeça que eu preciso fazer diferente, que aquele ato, ele não pode parar naquele momento que eu vejo errado, que ele tem que ser consertado, eu conserto. Porque, na verdade, quando a gente trabalha isso na nossa mente, né? E isso a gente trabalha repetidamente, que eu preciso organizar o meu ambiente, eu preciso consertar, né? Olha aquela teoria que eu falei para vocês em outros vídeos. Eu preciso consertar a janela quebrada. A coisa começa a fluir. Ela começa a tomar um outro rumo. Então, é essa tentativa que eu faço todo dia para eu consertar as minhas janelas quebradas, né? Perseverar, perseverar. E aí, eu estava fazendo estudo da palavra e veio a palavra de. E aí, eu queria que vocês me ajudassem também, se pudessem abrir, mas se não puder, vamos só ouvir. É a palavra de 2 Pedro, de 3 em diante. O seu divino poder nos presenteou com tudo o que contribui para a vida e para a piedade. Bom, já dá para tirar alguns ensinamentos daqui, né? Gente, divino poder, o que está mostrando? Que não somos nós, né? Na verdade, o poder, ele não é gerado, sobretudo em nós, né? Porque vem aquela ideia, né, de fazer, mas quem vai dar essa ideia pra gente? Quem vai ficar nos martelando a respeito do que é para ser feito? É o poder divino, né? É Deus que vai nos guiar e é Deus que vai nos ajudar a agir contra isso. Mas para isso nós precisamos perseverar, perseverar. Vamos lá. O seu divino poder nos presenteou com tudo o que contribui para a vida e para a piedade, mediante o conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e força poderosa. Precisamos, de fato, termos esse tempo para meditar a palavra, termos esse tempo para escutar o que o Senhor tem para nos falar, porque Ele nos fala, mas a gente precisa silenciar. A gente vive numa sociedade hoje que as pessoas, elas dizem não ter tempo para nada. Mas é porque a gente não canaliza, não foca o nosso tempo, né? Muitas das vezes a gente fala assim, hoje acorda de manhã, né? Às vezes nem dá tempo de fazer todo o ritual que você faz, escovar os dentes, às vezes você acorda na pressa para realizar as coisas, né? Ainda mais a gente que está com criança em casa, às vezes todo mundo acordou tarde, você tem que correr para o menino assistir a aula, que está lá remota. Então, o que acontece? Se não há um planejamento, a gente fica atropelando tudo. Agora, quando a gente acorda, né, a gente se planeja, acorda, a gente faz a coisa que a gente deveria colocar em primeiro lugar na nossa vida, que é a palavra de Deus, né? Que é a escuta da palavra, Deus vai falar conosco, né? E aqui em Pedro está falando exatamente isso, né? Por elas foram-nos concedidos os bens prometidos, os maiores e mais valiosos, a fim de que vos tornasseis participantes da natureza divina,
fugindo da corrupção que a concupiscência espalha no mundo. Por isso mesmo, dedicai todo o esforço em juntar à vossa fé a fortaleza. Gente, a palavra de Deus, ela nos fala que nós precisamos ter essa força. E essa força, ela vai ser gerada em nós a partir do momento que nós, a partir do clamor, a partir do chamado, Senhor, eu preciso da tua força. Porque, gente, não é, eu estou aqui falando com vocês, não significa que eu sou a mulher forte, a mulher virtuosa. Eu sou a pior, certo? Na verdade, eu fui por muitos anos uma tola. Por quê? Porque eu vivia pelo meu biológico, busco prazer, né? Busco prazer, mas não era prazer assim, o que o mundo fala, não, era assim, ficar mesmo no sofá, assistindo televisão, engordando, comendo, delegando o ensino das minhas filhas para outras pessoas. E aí o que que acontece? Quando era na hora lá do meu trabalho para o meu chefe, sim senhor, não senhor. E comigo eu não era essa pessoa forte. Comigo eu não era essa pessoa que se esforçava. E na verdade, se eu coloco, né? E na verdade, quando você coloca as coisas na sua devida ordem, quando você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, essa ordem ela flui. Ela flui porque quando Deus está em primeiro lugar, você também, né, no amor, na graça, por amor a Deus, né? Por amor a todas as misericórdias que Ele nos dá, a gente começa também a se olhar, né? A se olhar como essa criação divina, né? Eu fui criada em imagem e semelhança de Deus, e porque eu sou imagem e semelhança de Deus, eu preciso me valorizar, eu preciso me cuidar. E aí você começa a ver que você pode ter essa força. Essa força não pertence a você, porque antes você falava que tinha força, mas você não tinha verdadeiramente a força, certo? Mas quando a gente canaliza e coloca tudo no seu devido lugar, a coisa começa a ganhar uma dimensão diferente. E aí o que que acontece? Dedicai todo o esforço de juntar à vossa fé, a sua confiança, a fortaleza. A fortaleza, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. E aí é aquilo que eu falei para vocês a respeito do temperamento. Quando a gente tem um entendimento de como nós funcionamos, porque isso, na verdade, é uma busca de autoconhecimento. Quando você tem esse conhecimento de como você funciona, você vai identificar os seus defeitos dominantes e você vai começar a se dominar. Porque o homem que não se domina é o homem que vai se perder. E nós precisamos, isso tudo está na palavra. E só finalizando, ao domínio próprio, a constância. E aí chega aqui a perseverança. Porque aí, quando a gente tem a constância, minha gente, ter a constância é agir anti-procrastinação, é agir anti-adiamento, porque a gente vai ter a inspiração do que é mais importante. Óbvio que tem dias que você vai planejar e você não vai fazer, mas você vai canalizar as suas forças para aquilo que verdadeiramente é para ter a tua energia, a tua força. E aí eu coloco a questão da família, que é mais importante. Hoje a gente está vivendo, a gente está tendo esse prazer que para alguns está sendo um desprazer de conviver. Mas se nós começarmos a colocar as coisas na sua devida ordem, colocando Deus em primeiro lugar, gente, olha, vamos fazer o desafio aí. Se todas as manhãs você colocar o seu celular para despertar e você se pôr pelo menos 15 minutos do seu dia para você estudar um pouquinho a palavra, ler a palavra e naquele estudo da palavra de Deus, você pedir a Deus para Ele iluminar o seu momento do dia, para que o Senhor possa andar com você no seu dia. Senhor, eu não sei o que vai acontecer comigo neste dia, mas eu confio em Ti. Eu confio porque a minha vontade não está à frente da Tua. Então, Senhor, eu quero colocar as minhas vontades
na tua vontade. Se você faz esse exercício diário, eu queria depois que você comentasse aqui nesse vídeo como que a sua vida, o que que aconteceu na sua vida? Aconteceu alguma coisa? Mas coloca de todo o coração. De todo o coração, confia os teus dias, as tuas horas ao Senhor. Porque o que nos é dado todas as manhãs é o hoje. A gente não pode ficar vivendo de amanhã. E a gente também não pode ficar vivendo do ontem, né? Olha aí, o pessoal costuma utilizar essa metáfora do carro, né? Do retrovisor, né? Ser bem pequenininho, né? Aquele lugar que a gente olha lá para trás, vai olhar lá para trás, ele é bem pequenininho. E o painel da frente, né, que mostra o presente, ele é enorme. Então, o que nos é dado é este painel, é isto que está na nossa frente. E é isso que a gente precisa ver. Por isso que nós precisamos perseverar. Por isso que nós precisamos não adiar. Porque quando a gente persevera, a gente cai. A gente vive caindo. Nós somos um pouco da natureza decaída, né? A gente tá, com salto alto, tudo maravilhoso, mas às vezes a gente cai. Mas o importante é a perseverança, porque quando há perseverança, a gente não vai procrastinar. A gente não vai ficar com aquela preguicinha, né? Porque o que eu peço para vocês e o que eu estou fazendo na minha vida, e na verdade, esse momento que eu estou compartilhando com vocês aqui, é para dizer a todos vocês que é preciso perseverar, mas perseverar no Senhor. Porque quando a gente coloca Ele à nossa frente, todas as coisas elas começam a ganhar a proporção que devem ganhar e começam a ficar nos seus devidos lugares. Então, um bom dia para vocês e até mais.